Olá pessoal, hoje nós vamos ver quais são os pré-requisitos, as etapas para a construção das perspectivas. O principal pré-requisito que a gente precisa considerar na hora de entender um conjunto de vistas ortogonais ou mesmo para construir essas vistas é exatamente entender a forma espacial do objeto que nós estamos tratando a partir das projeções ortogonais desse objeto que nós vamos ter. A gente está familiarizado com a disposição das vistas, entender o que elas estão informando a respeito da geometria da peça, gerar uma visualização mental da peça é fundamental para que a gente consiga construir as vistas e interpretar também outros projetos que a gente tenha contato. Naturalmente, nós já sabemos que uma única vista em uma única direção provavelmente não vai dar as informações completas em relação à geometria da peça que nós vamos estar trabalhando. São raríssimos casos que a gente consegue representar com uma vista e uma informação não geométrica adicional. No caso, nós temos aqui uma peça sendo visualizada numa direção de visualização indicada pela seta amarela, e a gente vê que o resultado dessa visualização claramente vai ser um retângulo que contorna o contorno visível da nossa peça e uma aresta que vai dividir essas duas faces que estão desconectadas, que não estão no mesmo plano. O resultado de visualização dessa peça também é o mesmo, um retângulo que vai acontecer no contorno visível da peça e uma aresta dividindo esses dois planos frontais, sendo que um é paralelo e outro é inclinado em relação à direção de visualização. Nesse aqui nós temos um plano paralelo e uma superfície curva, que dá o mesmo resultado também. E aqui por último a gente tem também dois planos desconectados, ambos paralelos à direção de visualização, mas que também fornece o mesmo resultado das outras peças. Então, uma segunda vista já ajuda a gente a interpretar, a entender melhor a nossa peça. Depois que nós temos pelo menos duas vistas ortogonais sendo representadas, a gente precisa determinar ou identificar qual que é o método de representação diédrica ou diedro de representação dessas vistas. Aqui, se a gente considerar uma vista de baixo para cima, a gente vê que a divisão entre esses dois planos vai gerar uma aresta, uma reta de interligação na interseção desses planos, e essa visualização projetada aqui acima dá esse resultado, aquele retângulo com a reta que vai dividir os dois planos. Nesse caso nós temos a direção de visualização nesse sentido, e o que eu verifiquei, o que eu visualizei foi projetado no lado oposto à minha peça, significa que é o primeiro diedro, ok? Então, com duas vistas é mais fácil a gente entender a forma espacial da nossa peça. Por que nós precisamos identificar o nosso diedro de representação? Porque apesar da gente ter as normas internacionais, nacionais também, recomendando que seja indicado o diedro nas legendas dos desenhos, na maioria dos casos, nos desenhos técnicos, a gente não tem essa indicação. Então a gente precisa identificar o diedro para ter certeza na interpretação das vistas ortogonais. Nós temos exemplos aqui da interpretação do diedro em vistas ortogonais. Aqui nós temos um conjunto de vistas e nós vamos identificar qual é o diedro de representação dessas vistas ortogonais. Para início de entendimento, precisamos identificar qual que é a vista frontal. A vista frontal sempre vai ser aquela que vai estar rodeada por outras, a famosa centro das atenções que eu já tinha comentado. Então, nós temos essa aqui sendo a vista frontal, porque eu tenho uma vista lateral aqui ao lado, uma vista superior ou inferior. Quando nós vemos essa vista aqui, nós vemos o que? Nós vemos a divisão desses três planos. Se nós observarmos, esses planos eles estão coincidindo nas arestas com esses vértices. Significa que esse plano aqui está relacionado a esse plano daqui. Esse plano aqui é exatamente esse aqui. Esse plano é esse aqui. E esse plano aqui é exatamente esse aqui. Então a divisão entre esses planos todos, esses três planos aqui, acontece exatamente nessas arestas aqui de interligação. Significa o quê? Como são arestas visíveis, eu estou olhando por cima, estou projetando abaixo aquilo que eu visualizei e estou rebatendo. Significa que eu olhei por cima, tá? Projetei aquela divisão e representei abaixo. Então logo, por uma aresta só, a gente já pode identificar que é primeiro diedro. Fiz a primeira vista em primeiro diedro, o primeiro conjunto de vistas em primeiro diedro,
então naturalmente todas as outras vão ser também. A gente só faz em uma representação um conjunto de vistas, a não ser que eu precise em caráter especial representar algo diferente. Então aqui a gente confirma, né, um plano que está do lado oposto, direção de visualização. Eu estou olhando por aqui, não vejo essa aresta porque ela está oculta por esse volume de peça que está na frente. Projetei, rebati e a gente confirma que essa aresta fica tracejada, sendo que a primeira está mais próxima fica cheia, né? Então a gente confirma que é primeiro díedo. Quando nós temos essa peça aqui, nessa representação a gente precisa identificar qual que é o díedo de representação. Então vista frontal é aquela que está rodeada por todas as outras, não importa o díedo que eu estou representando, e vamos considerar essa aqui, tá? Depois a gente vai verificar o seguinte, essa vista aqui poderia ser inferior ou superior, mas a gente verifica que eu tenho uma divisão de planos explicitada por essa vista, através dessa aresta. Então, eu tenho esse plano e esse plano aqui ao longo dessa coincidência com essa vista aqui que está acima. E exatamente essa aresta está sendo identificada por esse plano. Significa que eu estou olhando por cima e o que eu olhei em cima, o que eu vi? Eu vi um teto mais alto e um teto mais baixo. E estou representando o que eu vi no mesmo sentido, no mesmo lado. Então, eu olhei por um lado e representei no mesmo lado, significa que é terceiro díedo. Ok? Aqui a gente confirma, né, na nossa vista lateral direita, tá, visto pelo lado direito e representado no mesmo lado, tá, em que a gente tem a representação dessa divisão entre planos, desse plano que está aqui, oculto nessa dimensão, e esse plano que está aqui. Quem são eles? Esse plano aqui e esse plano aqui. Tá? E esse plano aqui ele está oculto na dimensão, mas está representado, alinhado aqui com a nossa vista lateral direita. Quem é esse plano aqui? Exatamente esse cara que está aqui. Então a gente confirma que é terceiro díedo. Tá? E carimbamos aqui o símbolo de identificação de cada díedo. Certo, pessoal? Então a visualização da forma espacial vai depender da capacidade individual de cada um. Por isso é muito importante a gente trabalhar bastante, tá? E procurar visualizar mentalmente o que as nossas vistas ortogonais querem nos informar. Para a construção de uma perspectiva, dadas pelo menos duas vistas ortogonais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é confirmar o método de representação. Qual que é o díedo que a gente está utilizando para representar esse nosso conjunto de vistas ortogonais. Então, confirmando, né? Quando eu olho por cima essa minha vista aqui, que pode ser uma vista superior ou uma vista frontal, essa aqui pode ser uma vista inferior ou uma vista frontal, essa aqui uma vista superior ou uma vista frontal, mas eu vou considerar essa aqui como uma vista frontal. Olhei por cima, eu vejo que a divisão entre dois planos, um plano de rampa e um plano horizontal. Qual é a coincidência na vista seguinte? Essa aresta aqui, que é uma aresta visível. Então, se eu vejo essa divisão e vejo que é visível, então eu estou olhando por um lado e representando em outro. E já determinamos que é o primeiro díedo. A gente carimba aqui a nossa confirmação do primeiro díedo. Em seguida, a gente precisa, para a construção da perspectiva, determinar a nossa caixinha, a nossa embalagem que vai envolver a nossa peça, onde a gente vai colocar a nossa peça dentro. Então essa caixinha, tá, ela vai ser um paralelogramo ou paralelepípedo, cujo os eixos relativos à largura e à profundidade vão ser montados a 30 graus de uma aresta horizontal que a gente traça previamente. Aqui não está representado. Mas ao longo do nosso comprimento, a gente coloca o comprimento maior da nossa peça. Na altura, a gente coloca o valor da altura maior da nossa peça e na espessura também a espessura total da nossa peça. Em seguida, a gente vai demarcar aonde que está a definição de cada ponto da geometria. Primeiro a gente faz o seguinte, na vista de frente, essa vista frontal que nós consideramos, a gente tem essa diagonal aqui, esse recorte da nossa peça aqui em cima, então eu preciso executar esse recorte aqui também. Aqui nós temos o que? Nós temos que esse recorte, podemos considerar que ele começa mais ou menos um terço do comprimento. As medidas sempre são dadas, nesse caso é uma estimativa. Então começa aqui e eu vou traçar uma diagonal que vai até onde? Aproximadamente quase um pouco mais de um terço também. Então nessa altura aqui. Então a gente faz essa determinação do valor da altura, onde vai terminar a minha linha e onde ela começa. Aqui mais ou menos um terço do nosso valor de comprimento, tá? Então um terço para cá. 2 terços daqui, da esquerda para a direita.
Então eu marco os 2 pontinhos e faço a união de uma diagonal. Então eu já tenho a definição dessa face que representa essa rampa aqui. Em seguida a gente traça com paralelas em relação aos nossos eixos de projeção da profundidade, tá? Linhas paralelas. Eu pego o esquadro e vou fazer então essas paralelas em relação a esse eixo daqui. Uma aqui e outra aqui. Aonde? A partir dessa interseção da nossa diagonal com essa aresta aqui, passo uma, depois a interseção dessa aresta com a aresta de cima, traço outra. Aqui na nossa interseção dessas nossas retas paralelas que a gente acabou de traçar, a gente faz então uma outra reta que por sinal vai ser paralela a essa aqui, uma reta na diagonal. E aí a gente fecha a superfície, tá, que vai ficar sendo resultante da remoção do volume de cima da nossa peça. Então eu fechei aqui com as 2 paralelas e a nossa aresta paralela também à nossa diagonal. Naturalmente a gente faz essa caixinha sempre com linhas bem finas, tá pessoal? Aqui está sendo feito grosso porque é para melhor visualização do slide, tá? Mas a gente apaga então essa parte de cima. Apaga, tá? Na prática, nos exercícios eu sempre vou pedir para vocês deixarem toda a estrutura que vocês vão ter construído, tá? Não haver confusão. Agora aqui, para a gente continuar o andamento da nossa peça, a gente precisa ver que foi removido uma parte do bico da peça. Tá? Alguém mordeu aqui e tirou um pedacinho aqui da frente da peça. Isso eu vejo por cima e eu vejo por lado. Esse plano aqui é exatamente esse plano aqui. Esse plano aqui está oculto nessa dimensão e também está oculto, só seria visto numa vista lateral. Mas a gente faz o seguinte, quanto que a nossa remoção de volume vai até a metade da peça no sentido do comprimento? Vai mais ou menos 1/3 também, assim como a gente foi 1/3 para cá para definir essa parte de cima, nós vamos também 1/3 para cá para definir essa parte da frente. Então a gente pode cortar aqui até 1/3. Como que eu vou identificar esse recorte aqui em cima? Primeiro ele começa nessa aresta superior, tá? Vai começar ao longo daqui de 1/3 do nosso comprimento. Marco aqui. Aqui embaixo ela vai terminar aproximadamente 1/3 da altura, quem sabe um pouquinho mais, as medidas são dadas, mas a gente está fazendo uma estimativa só para entender. Então eu marco aqui mais ou menos 1/3 da altura, 1/3 da altura e faço a marcação do segundo ponto. Faço a união com a diagonal. Depois, a partir dessas interseções aqui, a gente traça paralelas em relação aos nossos eixos de profundidade, ao longo da profundidade, tá? Tanto a partir dessa interseção que nós fizemos, quanto a partir dessa outra interseção. E aí, nas interseções com as arestas opostas, a gente marca também outra diagonal, que por sinal vai ser exatamente essa aqui, e ela acontece paralela à primeira diagonal. Depois a gente precisa ver esse outro recorte que a gente teve nessa peça aqui, tá? Então, esse segundo recorte, a gente vai traçar aproximadamente 2/3 no comprimento e faço a marcação. Subo como é vertical. Aqui, tá um pouco mais da metade, a gente pode marcar, fazer a marcação aqui e traçar uma vertical, tá? Traçamos essas verticais, agora a gente trabalha com paralelas. Uma primeira paralela a essa aresta diagonal, tá? E outra paralela em relação à aresta do eixo da profundidade. E nós vemos que precisamos remover esse volume. Quando eu removo esse volume, eu vou gerar mais 2 planos. Eu preciso representá-los aqui. Então a gente vai fazer mais paralelas. Até onde? Não sei. Vou baixar aqui com linha de construção sempre, tá? Uma paralela em relação à vertical. Depois outra paralela em relação a esse eixo da largura. E outra paralela em relação ao eixo da profundidade. Daí eu fecho essa pequena face aqui e essa outra pequena face, a partir dessa divisão que nós fizemos. Agora sim, a gente tem o nosso bico removido da peça, tá? E a peça está completamente representada em perspectiva. Agora fica fácil a gente fazer uma terceira vista, se a gente quiser. Então a gente vai fazer o quê? A correspondência, né, da altura e da largura e a definição do nosso detalhe frontal e desse planinho que vai sobrar aqui na frente. Então na vista lateral esquerda eu vejo esse L, vejo, está aqui inclinadinho. Vejo esse planinho de frente do bico, vemos. Vemos esse plano aqui no fundo, no recorte, vemos também. Tá? Esse outro conjunto de vistas, a gente tem uma vista que nós podemos considerar, em princípio, uma vista frontal e temos uma vista ao lado dela. Então vamos avaliar primeiro qual o dinheiro que a gente tem na construção dessas vistas ortogonais. Se a gente considerar, então,
uma visualização no sentido dessa seta, a direção de visualização no sentido dessa seta, a gente vai ter então que eu tenho divisão de planos aqui sendo mostrada. Se eu tenho divisão de planos, eu preciso verificar qual é a correspondência na outra vista. É exatamente essa aqui. Essa aresta aqui é uma aresta visível. Significa o quê? Que eu vejo nessa vista divisão de planos e vejo os planos paralelos a mim. Então eu olhei por aqui, o que eu visualizei aqui eu projetei no lado oposto à minha peça. Então por aqui a gente já vê que é primeiro diedo. Olhei por um lado e desenhou por outro lado. Carimbamos aqui a nossa confirmação do primeiro diedo. Para fazer o esboço em perspectiva, a gente vai ter também a mesma técnica de elaboração. Então a gente faz a nossa embalagem, a nossa caixinha, o paralelepípedo, a nossa peça vai ser colocada. E para começar o nosso paralelepípedo, novamente, a gente traça duas retas a 30 graus em relação a uma horizontal de referência, determinamos onde é que é a quina da nossa peça e marcamos a vertical. Em seguida a gente transfere os valores de comprimento para o eixo que a gente quer colocar a nossa peça em destaque, o eixo da nossa profundidade correspondente ao eixo da altura. E aí a gente fecha com paralelas, né? As nossas faces de referência para depois construir os recortes da nossa peça. Sempre paralelas. Tracei a primeira vertical, vou traçar outras duas verticais paralelas à primeira, aqui na interseção da largura da nossa peça e na interseção também da nossa espessura. Depois, vou traçar outros paralelos em relação aos outros dois eixos, tá? E depois eu fecho com mais duas paralelas aqui atrás, fechando a face superior. Depois a gente tem que identificar, tá, o que está acontecendo com a nossa peça. Numa vista frontal eu vejo que tem uma parte dela que está faltando, que foi removida. Qual é a correspondência dela? Se eu vejo da vista lateral esquerda, eu vejo que uma parte da nossa peça foi removida. Qual é a correspondência na minha vista frontal? Tá, exatamente isso aqui. Eu vou ver aqui, ó, a correspondência. Então significa que olhando por aqui eu vou remover tudo que está acontecendo nesse sentido. Olhando de frente eu vou remover tudo que está acontecendo nessa região da minha peça. Então, na nossa referência aqui, a gente vai fazer essa marcação. Então, o que está acontecendo com a nossa peça? Se a gente ver a nossa vista frontal, a gente vê que foi removido aqui uma parte da nossa peça. Qual é a correspondência na vista lateral? Aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou considerar a nossa vista frontal essa etapa que nós vamos remover. Como é que a gente remove? Eu vou traçar aqui a altura correspondente, tá? O quanto que eu vou ao longo desse comprimento até quase a metade da nossa peça. E aí a gente traça paralelas, tá? Para definir os planos que vão ser formados, originados através dessa remoção desse volume. Removi, eu tenho dois planos adicionais. Então eu vou fazer paralelas em relação a esse eixo da profundidade e paralela. Depois a gente fecha com paralelas em relação a esse outro eixo e paralela em relação à vertical para finalizar o contorno desses planos aqui. Lembrando que a nossa caixinha é sempre feita com linha fina, linha de construção. Aqui está sendo feito cheia para melhor visualização nos slides. Em seguida, a gente remove então tudo que a gente não quer na nossa peça. Lembrando que no exercício deixem, tá, as linhas fininhas e reforcem bem aquilo que vai ficar definitivo. Tá? Aqui ainda não é o caso de reforçar, a gente deixa como está aqui. Tá? Depois a gente precisa avaliar o que está acontecendo. Eu vou estar passando de fora a fora aqui, ó, tá, um recorte da nossa peça. Qual é a correspondência na vista lateral? Esse pedaço aqui que foi removido. Então, num outro sentido, eu vou considerar aqui ao longo da espessura o quanto que eu vou remover nesse sentido aqui. Tá? Na altura também, a gente verifica o quanto que vai ter de altura que vai ficar a nossa peça. Depois a gente trabalha com as nossas paralelas para definir os planos que vão ser resultantes desse recorte nesse sentido agora aqui. Então eu botei paralelas aqui em relação ao eixo do comprimento, tá? E depois mais uma dessa de paralelismo aqui, além do contorno, né, também com paralelas ao longo da nossa escada aqui da nossa peça, fechando então o contorno resultante do segundo recorte. Então, em seguida a gente vai estar tendo que fazer só mais um recorte, tá? Nessa base da peça, que é ao lado, né, a gente vai remover também mais uma etapa. Então, como é que nós fazemos? No comprimento eu sei que eu vou até aqui, tá? Um pouco além do primeiro recorte, e vou marcar aqui um ponto, tá? Depois a gente sobe com paralelos, tá?
aqui. Certo, marcamos aqui essa etapa. Eu vou fechar então com paralelos em relação ao outro eixo e uma paralela na vertical, tá? Esse cubinho que vai ser removido. Naturalmente esse traço aqui tem que ser fino, porque ele vai ser removido depois. Em seguida, a gente vai então, nós vamos traçar paralelos em relação aos eixos para determinar os planos que vão ser resultantes desse recorte. A gente remove as linhas que não vão ser necessárias. Aqui para visualização, no exercício, lembre sempre de deixar, para não haver confusão, e a gente vai ter o resultado final. Vamos conferir se está certo? A gente tem essa escadinha em L, por exemplo, numa vista frontal. Está aqui a nossa escadinha em L. Temos essa caixinha na frente? Temos, ela está aqui, o plano de visualização da lateral dela. Na vista lateral esquerda, nós temos o que? A nossa escada de frente, dois planos, né? Um pequeno e um grande. E a frente da caixinha. Está ao lado dela, né? Está aqui também. Agora com a perspectiva fica bem fácil se a gente quiser uma terceira vista. Tá? Uma vista superior, a gente faz a demarcação do comprimento da espessura, tá? E marcamos todos os planos, tá? Os planos do telhado da nossa escada, né? E depois o telhado da nossa caixinha aqui, certo? Então, pessoal, olhando uma peça como essa aqui, que já foi feita a perspectiva, a gente avalia, por exemplo, que o alinhamento, a escolha do alinhamento dessa peça, ou seja, qual a face que eu vou mostrar com mais destaque, é muito importante também. Por exemplo, eu alinhei essa minha peça ao longo do paralelepípedo, tá? Que mostra essa direção maior do comprimento, ok? De frente para a gente, certo? Não faria muito sentido a gente fazer a representação dessa peça numa outra orientação, por exemplo, eu focando, tá, a face de frente como sendo essa face aqui de trás da nossa peça. Eu iria perder muita informação desse detalhe que eu tenho aqui só desse lado da peça. Então é isso que a gente verifica na escolha da orientação do nosso paralelepípedo de referência, certo? Então eu vou estar escolhendo a posição da minha peça e a posição da quina também de frente da nossa peça em perspectiva, de forma que fique mais bem representado o nosso desenho, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, para a gente fazer as perspectivas, como sempre a gente vai estar traçando primeiro uma horizontal na base da minha peça, na base do nosso paralelepípedo de referência, tá? Aqui fica a nossa horizontal. Depois os dois eixos, que são correspondentes à profundidade e o comprimento, que vão ao longo dos eixos axonométricos, mostrando a perspectiva da peça, vão ficar alinhados a 30 graus em relação à horizontal, como nós já vimos. E temos também a quina da peça aqui verticalmente. Então, para fazer uma representação em perspectiva com base nessas nossas vistas aqui, tá, ortogonais, nós vamos então marcar, certo, os nossos eixos isométricos, 2 a 30 graus e 1 a 90 graus em relação ao horizontal de referência. Em seguida a gente marca o comprimento, a altura e a largura da nossa peça. O comprimento, a altura e a largura. De forma que a gente consegue construir então, tá, ao longo das paralelas em relação às verticais e paralelas em relação aos eixos alinhados com o comprimento e com a largura. Então a gente constrói a nossa caixinha, né? Depois a gente vai considerar o seguinte: a gente pode desenhar as nossas vistas, é uma outra forma de representação que requer cuidado, tá? Para cada tipo de peça a gente pode escolher um tipo de construção da perspectiva mais adequado. Nesse caso a gente pode, por exemplo, desenhar as vistas superior, frontal e lateral esquerda nas faces dessa nossa caixinha. Podemos desenhar, por exemplo, com as nossas linhas ocultas, a vista frontal, certo? A vista superior, desenhada aqui em cima, e a vista da frente. Aí a gente faz uma avaliação. Na vista frontal tem a remoção dessa parte de cima aqui, da nossa peça. Na vista lateral esquerda eu vejo que eu tenho uma divisão de planos entre o que seria duas torrezinhas, digamos, né? E em cima eu vejo esse canal que passa pela nossa peça, aqui de fora a fora e aqui, chegando a bater numa terceira torre aqui. Ok? Então com isso a gente começa a construir. Desenhando essas vistas em cima das faces da nossa peça, para esse caso aqui, agiliza bastante o desenvolvimento. Como é que a gente desenha? Tá? A gente vai então identificar quais são os comprimentos correspondentes que eu vou precisar marcar em cada vista.
tá? Da abertura, da torrezinha menor, da parte de trás, tá? Das larguras das torrezinhas, o quanto que elas têm de profundidade aqui, tá? E fazer esse desenvolvimento. Aí depois a gente faz, tá, uma visualização de como que seria esse recorte aqui e como seria esse recorte aqui. Então, para isso nós vamos trabalhar somente com paralelas. Eu passo uma paralela em relação à vertical a partir desse vértice, até onde? Não sei. Mas eu vou cruzar com uma outra paralela que vem, uma paralela agora em relação a esse eixo aqui, que vem desse vértice. Aí eu faço uma face. Depois a gente completa uma outra face que vai ser gerada quando a gente remover esse volume aqui de trás, através de paralelas também, uma paralela em relação a esse eixo da profundidade, depois outras paralelas em relação ao eixo da altura e o eixo do nosso comprimento. Daí a gente fecha as faces que a gente tinha. Naturalmente, se tratando de perspectiva, a gente não tem nenhuma representação de linha oculta, que era só porque tinham sido escritas nossas vistas ortogonais em cima da nossa peça. A gente apaga então as linhas que não são necessárias e a gente tem a nossa perspectiva feita. Então a gente não utiliza linhas tracejadas em perspectiva. Por quê? Porque a perspectiva serve só para ajudar ao entendimento da forma geométrica da nossa peça, que foi representada inicialmente em projeções ortogonais. Então não faz sentido a gente colocar um monte de linha tracejada por dentro da nossa peça, que só vai complicar. Ok? Deixa essa informação para as nossas vistas ortogonais, que são divididas em vistas mais simples para exatamente conseguir fazer esse mapeamento correto. Se a gente tiver um conjunto de vistas como essa, que identifica uma peça com uma face inclinada, não há problema para a gente fazer a nossa peça em perspectiva. Por quê? Porque nós temos todos os parâmetros, né, para construir essa nossa peça. Eu sei que essa aresta A vai desse ponto a esse ponto, a gente tem uma aresta B que é um cateto relativo a essa nossa diagonal, tá? A mesma informação do outro lado, e as alturas D e C, aqui em relação à nossa vertical da nossa peça. A gente então constrói a nossa caixinha. Como é que seria a nossa caixinha? Tá? Ela também posicionada com os eixos axonométricos a 30 graus em relação à horizontal, e a gente já marca no topo dela esses parâmetros que nós temos, A e B. Então a gente marca. Marcando esses primeiros parâmetros, a gente passa para o segundo conjunto de parâmetros, que é esse DC. Então DC está aqui. A gente então faz essa demarcação com paralelos para começar a fazer a remoção de volume, tanto na trás como na frente. Então, como é que eu faço isso? Eu já tenho essa delimitação, eu sei que eu vou remover esse volume aqui. Então eu traço paralelas, tá? Em relação a esse eixo e paralelo em relação a esse eixo. Ainda mais, a gente traça também mais paralelas, como a gente já tinha traçado antes, todas paralelazinhas, certo? De forma que a gente tenha a definição, tá, das faces que vão ser geradas, esses dois planos aqui, esse plano e esse plano, em função do recorte da nossa peça. Em seguida a gente faz um novo recorte, essa etapa aqui, tá, que a gente vai estar recortando de um lado e do outro da nossa peça. Como fazer? Só unir, tá, esse vértice com esse vértice com esse. Tá? Então a gente tem aqui atrás também esse plano, tá, e esse outro plano que vai ser determinado através desses recortes que a gente está colocando agora. Reparem que essas duas retas são paralelas entre si, porque nossa figura é regular nesse sentido, tá? A gente tem dois planos aqui, esse plano inclinado aqui e outro plano inclinado aqui, que são perpendiculares ao observador da vista frontal, por exemplo. Tá? Então, são planos que vão aparecer com linhas paralelas aqui. Aqui só falta o detalhe do plano que foi gerado aqui atrás, agora não temos mais esse bico aqui para atrapalhar, foi removido também. Então a gente só completa as nossas perpendiculares para fechar esse plano aqui de trás, que é exatamente esse plano aqui. Nós normalmente no exercício deixamos as linhas de construção, tá? Como sempre reforço para vocês, deixa bem fininha e a gente só faz o reforço do contorno que vai ser definitivo. Aqui a gente apaga no slide para mostrar como que fica a nossa peça no final. E aqui dá um destaque nas nossas arestas paralelas. Superfícies curvas, pessoal, não é difícil, tá? Se eu tenho, por exemplo, tá, que representar uma face de um cilindro que foi colocado em perspectiva, de início eu tenho uma vista frontal dele aqui, uma lateral, digamos, em que a gente tenha a circunferência em VG aqui na vista ortogonal. Se eu colocar essa circunferência na perspectiva, eu preciso respeitar algumas regras construtivas, tá? Então como fazer? Da mesma forma que a gente
fazia um quadrado sobrescrevendo a circunferência, a gente vai fazer também, tá, na perspectiva, aquele quadrado em perspectiva, ó, 30, 30, tá, que vai conter a circunferência que eu quero fazer em perspectiva, tá? Então, a gente faz o seguinte, para circunferências pequenas a gente vai fazer, tá, essa construção com uma linha que passa pela metade da aresta do quadrado, outra linha que passa pela metade da outra aresta do quadrado, e aqui nas interseções a gente marca pontos de apoio para fazer uma primeira etapa da nossa elipse. Como se trata de uma elipse relativamente pequena, a gente pode fazer a mão livre, tá, só tomando como referência 2 pontos. Tá, então a gente faz um arco aberto aqui, outro arco aberto igual, só que espelhado embaixo. Veja, pessoal, sempre nós temos 2 ângulos mais fechados e 2 ângulos mais abertos em perspectiva isométrica. 2 ângulos iguais, opostos, né? Então, nos ângulos mais abertos eu faço um arco aberto. Tá? Nos ângulos mais fechados, a gente faz, tá, raios mais fechados, essa curvatura um pouco mais fechada. Pessoal, isso vai um pouco com a prática, tá? Então, quando tem circunferências pequenas, a gente faz a mão livre mesmo, e a gente consegue fazer em qualquer posição, seja aqui no topo, seja aqui na lateral, que é o mesmo caso desse aqui, ou seja mesmo em outra orientação na lateral, tá? Sempre dá para fazer. Reparem que sempre a gente tem o arco mais aberto ao longo do ângulo mais aberto, o arco mais fechado ao longo do ângulo mais fechado. Em qualquer situação nós temos essa observação aqui para a gente verificar, tá? Então, ângulo mais aberto com o arco mais aberto, tá? E fechado com o ângulo mais fechado. Então a gente vê isso, por exemplo, na resolução dessa peça em perspectiva. Nós temos as vistas ortogonais, uma vista frontal, lateral esquerda e superior em primeiro dedo. Para fazer, para fazer a nossa perspectiva, a gente vai construir a nossa caixinha, envolver a nossa peça. Marcamos o comprimento maior dela, a altura maior dela e a espessura maior dela, essa largura nessa direção. Aí em seguida a gente vai construir, tá, uma geometria de apoio com linha fina, que foi destacado para a gente conseguir visualizar melhor. Então é uma geometria de apoio, as 2 aletas superiores correspondentes na vista frontal. Como é que eu faço? Só demarcar, tá, pessoal? Aqui esse comprimento daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui, o final também e o meio. Então tem as espessuras também das aletas subindo e a gente vai então construir a geometria de base. Reparem que a gente tem o que? Nessas aletas de cima a gente tem um arredondamento, né, da aleta. Então a gente vai precisar fazer o contorno de meia circunferência aqui para fazer arredondamento desse lado e aqui também, né, para fechar a superfície arredondada. A mesma coisa aqui atrás. Aqui a nossa ponta da nossa peça também é arredondada em um lado e em um outro lado, aqui e aqui. Nós temos furos também, furação. Então tem uma furação que eu vejo aqui nessa vista, né, como é que ela está acontecendo, e eu vejo que é de fora a fora, atravessa as 2 aletas de fora a fora, pelo tracejado aqui das nossas linhas ocultas. E nós vemos também que temos 2 furos na base, um aqui e outro aqui, que eu vejo aqui na vista superior, tá? Eu sei que é de fora a fora pela vista frontal e também pela vista lateral esquerda, tá? Então a gente precisa também desenvolver 2 furos circulares aqui também em perspectiva. Pessoal, não é difícil de fazer, só é trabalhoso. Então a gente vai construir os quadrados de base. Então eu já tenho quadrados de base aqui embaixo, por quê? Porque nós temos a marcação desse centro aqui da nossa circunferência. E esse centro ele coincide o arco externo com o arco completo correspondente à circunferência interna aqui. Então vai ter a mesma referência para as duas construções, o círculo de fora, tá? A elipse, o arredondamento de fora e o arredondamento correspondente ao furo. A mesma coisa aqui, tá? Nós temos a marcação desse centro, tá? Esse centro vai ser indicado também a distância em relação a uma referência na vista ortogonal, de forma que a gente consegue marcar essa distância de uma referência até o centro da circunferência, que é o mesmo para a furação e para o arredondamento. O mesmo centro para marcar o raio maior e o raio menor. Então a gente vai fazer esse quadradinho aqui, tem que ter o diâmetro, ou melhor, a aresta dele lateral igual ao diâmetro do nosso furo. Por quê? Porque lembrando lá de trás, vamos voltar, a gente faz a construção de uma circunferência envolvendo um quadrado. Isso também na perspectiva, eu vou fazer um quadrado de apoio, depois vou construir a circunferência dentro dele. Então é isso que nós fizemos aqui, fizemos um quadrado de apoio, sempre com linha fininha, tá? Novamente isso aqui é só para visualizar bem.
Depois a gente faz todo o processo de arredondamento, arco maior, arco menor, tá? Aqui o arco menor para cada furo. Para essa superfície aqui, essa parte superior do arredondamento, a parte inferior também tem que ser feita. Aqui também, a parte de fora. Então a gente tem várias camadas de quadrados em perspectivas de apoio para fazer o arredondamento para cada um. Depois que a gente faz o arredondamento, aqui já foi apagado, tá? A gente fez o arredondamento, naturalmente ele viria mais um pouquinho para cá, mas a gente só faz visível aquilo que está realmente visível externamente. Tá? Então a gente corta aqui um pouco da curvatura, queria mais um pouquinho, né, para fechar aqui na diagonal, para representar só a superfície que vai ser visível. Aqui também a gente recorta naturalmente porque a gente tem uma parte da letra por cima, então não vai até o final aqui. E aqui também, embaixo, né, a gente teria mais um pouquinho até chegar aqui no final, então uma parte que seria tracejada, digamos, dessa superfície curva, né, que vai até do outro lado. Então, a gente tem uma parte dessa etapa aqui de cima plana que vai por cima da nossa superfície curva ali. Então a gente só deixa o contorno visível. E a gente fecha com uma reta, tá, paralela à vertical aqui, uma reta paralela a esse eixo axonométrico, outra retinha igual, né, continuando na verdade colinear com essa primeira, interrompendo naturalmente, e aqui também uma retinha, tá, para marcar a nossa tangência, né, da superfície curva. No caso de desenho oficial, a gente apaga as linhas de construção, não façam isso nos exercícios, e a gente tem então a nossa peça em perspectiva com cantos arredondados, tá, com superfícies curvas. Reparem que tem as linhas de centro, ó. As linhas de centro da circunferência estão marcadas, elas são obrigatórias mesmo na perspectiva. Ao contrário das linhas ocultas, que nenhuma está sendo mostrada aqui, a gente tem as linhas de centro obrigatoriamente sendo representadas, tá? Ao longo também de paralelas em relação aos eixos axonométricos, 30 para um lado e 30 para o outro, ou vertical, né? Ok? Então pessoal, em relação à teoria, era isso que a gente tinha, e agora a gente vai dando seguimento, fazer alguns esclarecimentos sobre as EPs, que são os exercícios de perspectivas, tá? Nós vamos fazer algumas soluções de algumas das peças e vocês vão fazer o restante das peças indicadas nos exercícios. Até a próxima aula.